Fala pessoal, fala Campinas, eu sou Raul Pardinho e esse é o Conexão Campinas. Hoje a gente vai tratar de um tema que anda muito em alta, que está aí em todas as rodas de discussão sobre política, que é a prisão após condenação em segunda instância. A gente vai buscar explicar nesse vídeo o que significa tudo isso, o que prevê a nossa Constituição, quais são os desdobramentos políticos dessa decisão e o que a gente pode esperar daqui para frente. Se você quer entender de vez o que significa a prisão em segunda instância e quais são as possibilidades de mudança da lei, vem com a gente. O debate sobre a prisão em segunda instância ganhou muita força nos últimos anos devido aos desdobramentos da Operação Lava Jato, que mandou muita gente poderosa para a cadeia, incluindo o ex-presidente Lula. Acontece que havia ali uma questão se de fato era constitucional se prender após decisão em segunda instância, ou se era necessário aguardar que todo o processo corresse, inclusive nas instâncias superiores. Aí entrou o STF na jogada. Bom, antes da gente entrar no detalhe de tudo isso, vamos entender um pouco melhor o que são as instâncias jurídicas. Aqui no Brasil, a gente tem duas instâncias e depois as instâncias superiores, que seria uma espécie de terceira instância. A primeira instância é onde geralmente começam as ações penais e é constituída pelos juízes monocráticos, os juízes federais. Após uma decisão em primeira instância, é possível recorrer a um segundo nível, que é a segunda instância, que é formada pelos tribunais de justiça, que são órgãos colegiados formados pelos desembargadores, que são os juízes de segunda instância. Além disso, a gente tem também as instâncias superiores, como é o caso do Tribunal Superior Eleitoral ou o Supremo Tribunal Federal, o STF, que a gente conhece. Bom, entendendo isso, vamos ver o que diz a nossa Constituição em relação ao momento em que um condenado passa a cumprir a sua pena. Segundo a Constituição Federal de 1988, no artigo 5º, inciso 57, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Tá, mas o que isso quer dizer? Isso é o que muita gente chama de presunção de inocência, ou seja, uma pessoa só é considerada culpada depois que o processo penal é finalizado, quando já não existe mais possibilidade de se recorrer em nenhuma instância. Antes disso, a pessoa não pode ser considerada culpada e, consequentemente, não pode iniciar o cumprimento de sua pena de privação de liberdade. Se a Constituição é tão clara em relação a esse ponto, como que se iniciou essa polêmica de pode ou não pode prender após a segunda instância? Bom, quando a Constituição foi redigida e promulgada lá em 1988, ela ia de encontro com o que estava escrito no Código Penal. O Código Penal previa que sim, era possível se prender antes do trânsito em julgado, mas a Constituição dizia que não. Aí, a súmula 9 do STF de 1990 abriu o precedente para que, de fato, fosse possível a prisão após segunda instância. Ou seja, o entendimento era que sim, a prisão em segunda instância era válida e constitucional. Por muito tempo vigorou esse entendimento, até que o STF, em 2009, julgou um habeas corpus em que a defesa argumentava que o Código Penal ia de encontro com a Constituição Federal. E a Constituição Federal, como lei máxima do país, prevalecia. Ou seja, nenhuma pessoa poderia ser considerada culpada antes do trânsito em julgado. E por isso, não poderia cumprir a sua pena após condenação em segunda instância, se ainda era cabível um recurso às instâncias superiores. O STF, no julgamento desse habeas corpus, entendeu que, de fato, a tese da defesa era válida e que, por isso, a prisão após a segunda instância era inconstitucional.
E aí, de novo, a gente iniciou ali um período em que esse entendimento vigorou. Inclusive, logo na sequência, em 2011, o Código Penal foi alterado para que incluísse esse entendimento. E aí, a nova redação do artigo 283 do CPP ficou da seguinte forma. Artigo 283. Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado, ou no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva. Essa nova redação do Código Penal vai de encontro justamente com aquilo que estava previsto na Constituição, ou seja, que apenas pode ser considerado culpado após o trânsito em julgado. Só que em 2016, o STF de novo mudou o seu entendimento e determinou que sim, era possível a prisão em segunda instância, e que essa era uma forma de harmonizar o texto constitucional com a efetividade da justiça. A Lava Jato se beneficiou muito desse entendimento e conseguiu mandar muita gente para a cadeia. E foi aí que ela ganhou muito apelo popular, mostrando a sua efetividade e, inclusive, o debate sobre prisão em segunda instância começou a ganhar força por conta disso. Aí a gente chega no momento atual, porque começou a se discutir o uso do entendimento da lei para se fazer política. Afinal, pouco antes das eleições de 2018, no início do ano, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi preso após uma condenação em segunda instância, mas antes do trânsito em julgado. E aí, muito se debateu sobre uma possível prisão política para tirar ele ali do pleito de 2018, que elegeu o seu opositor Jair Bolsonaro. Fato é que o debate sobre prisão em segunda instância passou a ser político, muito em torno do que aconteceu com o ex-presidente Lula, e não olhando para o cenário como um todo, se de fato era um mecanismo válido ou não. Aí a gente chega no momento atual. Há algumas semanas o STF, enfim, resolveu colocar um ponto final nessa questão e julgou novamente a constitucionalidade da prisão após segunda instância. E numa votação bem apertada, por 6 votos a 5, venceu o entendimento do texto da Constituição, que diz que só pode ocorrer o cumprimento da sentença após o trânsito em julgado. Ou seja, não é constitucional a prisão após decisão em segunda instância se ainda couber recurso nas instâncias superiores. A decisão acabou trazendo aí alguns efeitos, principalmente políticos, como a soltura do ex-presidente Lula, que inclusive a gente já comentou aqui em um outro vídeo. Além do ex-presidente, cerca de outros 5.000 presos têm a possibilidade de deixar a prisão e, assim, recorrer em liberdade. Por conta desse vai e vem e dos efeitos na já conturbada política brasileira, a questão da prisão em segunda instância ganhou proporções muito maiores do que deveria, e especialmente por conta da prisão e agora liberdade do ex-presidente Lula. Então gerou-se um debate muito maior, ou pelo menos sob uma perspectiva que não deveria ser a principal. Hoje o que se debate é a prisão de uma pessoa especificamente, mas na verdade a gente precisa dar uma olhada para o cenário mais amplo, ou seja, se de fato a prisão em segunda instância traz benefícios ou não ao país. É claro que existem aí argumentos favoráveis e contrários a ela, mas o que a gente precisa entender é que a Constituição nesse sentido é muito clara e a gente não pode simplesmente passar por cima dela. Aí tem um próximo ponto, que é o fato de deputados e senadores estarem, no momento, discutindo um projeto de emenda à Constituição, que ainda não foi de fato para a pauta, mas já começa a ter ali uma discussão dos bastidores,
justamente para mudar isso, para mudar esse entendimento de que uma pessoa só pode ser considerada culpada após o trânsito em julgado. Bom, aí também entra uma outra questão. Esse projeto de emenda à Constituição, ele ocorre simplesmente como uma forma de prender um indivíduo, que é o ex-presidente Lula, ou de fato porque é necessário mudar o entendimento da Constituição? A gente precisa entender que a Constituição é a lei máxima do nosso país. A gente não pode alterá-la simplesmente para conseguir pegar A ou B. Aquilo que está determinado precisa ser de fato benéfico ao país como um todo. Um outro ponto é que as garantias e direitos individuais são cláusula pétrea da nossa Constituição, ou seja, não podem ser alteradas nem mesmo por emenda à Constituição. E isso pode gerar um novo debate lá na frente, caso de fato essa PEC seja aprovada, porque o STF pode julgar a sua ilegalidade e, de novo, a gente ter mais um vai e vem de prisões em segunda instância. Fato é que, seja você favorável ou contrário à prisão em segunda instância, acima de tudo a gente precisa defender aquilo que está na lei. E a Constituição, novamente, vamos repetir, é muito clara em relação a esse ponto. Somente é considerado culpado um indivíduo após o trânsito em julgado. Um outro ponto que a gente precisa discutir é a política prisional do Brasil, que não tem dado certo. Hoje, mais da metade dos nossos presos não foram condenados ainda, ou seja, poderiam estar recorrendo em liberdade. Claro que existem mecanismos para prisão provisória, especialmente em casos de criminosos que possam representar um perigo à sociedade, às instituições, à economia e assim por diante. Mas boa parte deles está ali simplesmente por estar ali, E aí entra também uma questão de estrutura social, A maior parte dos nossos presos hoje são pessoas negras e pobres. Então é preciso rever a política prisional do Brasil. É preciso prender menos e não prender mais, porque isso não tem dado resultado em termos de segurança pública e, inclusive, em muitos casos, acaba colocando pessoas que não são criminosos perigosos no meio de criminosos, aí sim, de alta periculosidade. E, inclusive, acaba fortalecendo facções criminosas. É o caso, por exemplo, do PCC. Inclusive, vai ficar aqui nos comentários desse vídeo uma dica de podcast para vocês ouvirem, que debate um pouco mais sobre a política prisional brasileira e sobre como o PCC e outras facções criminosas se fortaleceram graças a essa política tão ineficaz, ou seja, uma política prisional que deveria garantir mais segurança, ao contrário, está trazendo mais insegurança, está fortalecendo os grupos criminosos. Enfim, o debate sobre a prisão em segunda instância faz parte desse contexto. Bom, então aqui a gente termina essa nossa explicação e esse nosso debate sobre a prisão em segunda instância. Seja você favorável ou contrário a ela, é importante que seja feita a defesa da Constituição brasileira, porque ela é o grande alicerce da nossa República e do nosso Estado democrático. Esse é um direito de qualquer pessoa. A prisão após segunda instância, a presunção de inocência vale tanto para quem está de fato preso ou passando ali por um processo condenatório, como também vale para você e para mim. Abrir um precedente para que não seja cumprido esse artigo, esse inciso da Constituição, vai fazer com que se abra aí a possibilidade de que outros direitos e garantias básicas de qualquer cidadão também não sejam cumpridos. E isso é uma afronta à nossa democracia, à nossa liberdade e principalmente aos nossos direitos. Mais do que defender uma mudança dos termos e dos direitos previstos na Constituição, a gente precisa lutar, de fato, por um sistema que seja muito mais efetivo. Ou seja, se ocorre ali uma postergação, uma protelação
de uma condenação por conta dos excessivos recursos, a gente precisa defender que a justiça seja mais ágil e não que a gente retire direitos para conseguir culpar determinadas pessoas e fazer com que elas sejam presas. É importante que a gente tenha essa clareza. A Constituição em si, ela é muito positiva. Os processos que vão trazer tudo aquilo lá é que efetivamente precisam ser alterados. Então, esse foi o Conexão Campinas. Espero que esse vídeo tenha sido bastante instrutivo e que vocês tenham gostado. Curtam e compartilhem, não se esqueçam de se inscrever também no nosso canal e seguir a nossa página nas redes sociais, no Facebook, no Twitter e no Instagram. Eu sou Raul Pardinho e até a próxima. Tchau, tchau!